Olá, sétimo ano, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós iremos abordar o assunto vertebrados. Durante as nossas aulas, nós estamos falando sobre o grupo dos invertebrados e hoje, no módulo 3, iniciamos aqui na página 200, falando sobre o grupo dos vertebrados. Quando nós falamos em vertebrados, vamos ver as características gerais dos vertebrados. Então, vamos dizer que a principal característica entre os animais vertebrados é a presença da coluna vertebral, tá? E onde nós vamos perceber que a coluna vertebral ela é formada por diversas vértebras. No geral, nós vamos verificar que os vertebrados eles possuem músculo e esqueleto proporcionando a realização de movimentos. Ou seja, o que nós vamos perceber é que os vertebrados eles apresentam essas vértebras onde ela vai permitir certos movimentos, tá? Então, quando se fala no grupo dos vertebrados, nós vamos abordar também as principais classes, que são a classe dos mamíferos, dos répteis, dos peixes, das aves e dos anfíbios, que são os principais grupos. Quando se fala de... vamos supor assim, nós vamos trabalhar agora nessa unidade... o início do módulo, falando sobre os peixes. Então, quando se fala de peixe, nós vamos dizer assim, que os peixes, eles vivem e respiram dentro da água. Uma outra característica que nós podemos falar é que eles nascem de ovos. E sua alimentação pode ser de outros peixes, ou seja, peixes menores, e também alimenta-se por pequenas substâncias que flutuam na água, ok? Então, os vertebrados, constituindo esse grande grupo, essa grande diversidade de espécies, eles podem variar de tamanho, massa corpórea, hábitos, reprodução e habitats, por exemplo, tá? Então, isso aí são uma das principais características que nós vamos ver dos peixes. Então, levando em consideração a maneira como os animais vertebrados regulam a temperatura do corpo. Então, eles podem ser do tipo ectotérmicos e endotérmicos. Quando nós falamos em ectotérmicos, são aqueles que eles dependem de fontes externas de calor para regular a temperatura do corpo. Bem, mas quando eu falo de peixe, nós vamos lembrar que os peixes, eles têm um formato o formato do corpo deles é aerodinâmica. Algum deles possui o corpo coberto de escamas. Uns apresentam escamas grossas e outras escamas mais finas, tá? E lembrando também que nas escamas eles apresentam muco. Esse muco ele serve para lubrificar, para umedecer o corpo do peixe, a pele no caso, tá bom? Então, só lembrando, os ectotérmicos, eles dependem de uma fonte de calor, tá? Os endotérmicos são aqueles capazes de gerar e reter também o calor na superfície para manter a temperatura do seu corpo, tá? Independente da temperatura do ambiente. Então, eles conseguem fazer isso. Então, ectotérmicos e endotérmicos. Na página 202, vocês podem estar acompanhando o livro. Vamos verificar as classes aí, no caso dos anfíbios, dos mamíferos, os peixes, os répteis e as aves. Aí nós temos o grupo dos vertebrados. Então, a gente vai perceber essa grande diversidade desse grupo dos vertebrados, ok?
Você pode estar acompanhando aí na página seguinte. Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês, ao falar de peixes, vamos lembrar aí vários formatos do corpo dos animais e sua classificação também, tá bom? Então, os peixes vertebrados, que se caracterizam por passar seu ciclo de vida na água, podendo ser classificados em cartilaginosos e ósseo. Essa classificação, ela depende principalmente da constituição do esqueleto dos peixes. Enquanto que os cartilaginosos têm esqueleto constituído de ciclo cartilaginoso, os ósseos também apresentam o esqueleto constituído de tecido ósseo, tá bom? Vamos ver o que mais nós temos aí. Então, aí na página 202, você pode observar algumas características de peixes, né? No caso, na primeira imagem, você vai observar os peixes cartilaginosos, chamados de condrictis, e mais abaixo nós temos os peixes ósseo, aí representado pelo tucunaré, tá? Que são os osteictis. Então, esse grupo de vertebrados, ele inclui espécies de animais com diferente formato e tamanho. Quando se fala aí dessa forma da espécie e tamanho, nós vamos verificar que nós temos várias espécies de peixe, tá? Como, por exemplo, nós temos o aruanã, o dourado, são peixes assim, muito conhecidos. O pirarucu, o tambaqui, o tucunaré, a pirarara, surubim, aruanã. Então, algum dos peixes que talvez você nunca tenha visto falar nesses peixes, tá? Mas eles existem, cada um com suas características diferenciadas. Só relembrando um pouquinho aqui que na Amazônia rural, ela separou 10 espécies que não são predadoras, ou seja, elas não comem outro peixe. Ele tem menos mercúrio na carne e quando comparada às espécies predadoras, tá? Então, dentro dessas espécies, nós temos o caraçu, o aracu, aruanã, o tambaqui, a matrixã, o pacu, a pirapitinga, a sardinha, o tambaqui e a piracajuba. Então, você vê assim, alguns peixes com nomes bem interessantes, tá? Então, esses daí, a Amazônia Legal, ela separou, digamos assim, sendo espécies não predadoras, tá? Então, aí, dentro desse grupo que eu falei para vocês, nós temos aqueles que apresentam escamas grossas e temos aqueles que apresentam escama fina. Levando em consideração também que nós temos aí uma grande diversidade de peixes que servem como ornamental, ou seja, peixes ornamentais. Então, a gente observa que durante algum tempo esses peixes eles eram contrabandeados, principalmente da região norte, com exclusividade na Amazônia, tá? Sobre a questão atração pela beleza. Então, essa beleza encantava tanto que eles eram sido levados para outros países para fins comercial, ou seja, a gente está falando agora dos peixes ornamentais, tá? Então, são diversos aí, cada um com sua beleza natural, tá? Então, quando se fala de peixe, aí nós temos uma grande variedade de peixe. Vamos lá, continuando aqui, na página 203, nós vamos observar algumas características dos peixes. Então, nós temos aí os peixes cartilaginosos, temos os peixes
bem conhecidos e aqueles não tanto conhecidos, tá? Aí na imagem de vocês, você vai observar o baiacu, tá? Olha aí a característica deles. E mais abaixo, nós vamos observar a estrutura de um peixe, apresentando, por exemplo, os componentes do peixe. Então, ele apresenta olhos, apresenta narina, apresenta boca, apresenta as nadadeiras peitoral, a nadadeira pélvica, nadadeira caudal, tá? Onde você pode estar acompanhando aí na imagem do seu livro, tá? E vocês podem continuar também fazendo esse acompanhamento aí com relação à cavidade bucal desses animais. Então, a gente vai observar que tem aqueles que apresentam uma dentição bem afiada, tá? E outros nem tanto, tá? Então, você pode estar observando aí. Então, os peixes, eles possuem nadadeiras. Essas nadadeiras, elas servem, ou seja, não é pela seiva, o auxílio na locomoção desses animais aquáticos, tá? Em algumas espécies, a presença de órgão chamado de vesícula gasosa. Essa vesícula gasosa, ela auxilia o peixe a controlar sua flutuação na água. Então, na imagem a seguir também, você pode estar observando, tá? Aí, a vesícula gasosa presente no peixe, tá? Então, os peixes, geralmente, eles respiram por meio de brânquias. Essas brânquias situam-se na lateral da cabeça, onde você observa no peixe uma pequena abertura, que essa abertura é chamada de opérculo, tá? Então, por meio delas, ou seja, por meio desse opérculo, o gás oxigênio ele é retirado da água, ou seja, retira da água o gás carbônico, no caso, o gás oxigênio, e elimina o gás carbônico, ok? Levando em consideração que algumas espécies de peixe, eles possuem adaptação em seu corpo que lhe permite a respiração fora da água. São os chamados peixes pulmonados. Então, neles, as brânquias, elas são menos desenvolvidas do que as de outras espécies, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a circulação dos peixes. Vamos ver como é que funciona essa circulação. Então, a circulação dos peixes, ou seja, os peixes cartilaginosos, eles apresentam o coração com um átrio e um ventrículo, ou seja, duas cavidades, tá? A circulação é do tipo fechada e completa. No caso, não mistura sangue venoso e sangue arterial. Só passa sangue venoso neste coração. Quer dizer, isso eu estou falando dos cartilaginosos. Dos peixes ósseo no caso, ele apresenta o coração com um átrio e um ventrículo, no caso, duas cavidades. Apresenta a aorta dorsal e circulação fechada completa e simples. Só passa sangue venoso, tá? Então, você vai observar que tanto no cartilaginoso quanto no ósseo passa somente sangue venoso, ok? Continuando aí, vamos observar essa variedade dos peixes. Vamos falar agora sobre a reprodução dos peixes. Vamos ver como é que eles se reproduzem, tá? Então, vamos lá. Quando se fala de reprodução, nós vamos dizer que a reprodução em peixe cartilaginoso é interna. Geralmente, os machos de peixes cartilaginosos têm duas estruturas chamadas de clásperes. Essas clásperes auxiliam na cópula e são
inseridos na cloaca da fêmea durante o acasalamento. Então, a fêmea, ela possui 2 ovários, dentro dos quais os óvulos amadurecem, tá? A maioria dos peixes ósseos, a fecundação é externa. Ele se locomove até um local específico na água, onde as fêmeas liberam seus óvulos para que o espermatozoide, liberado pelos machos, os fertilize. Então, nesse caso, a maior parte desses peixes é ovípara. E há um estágio larval em que é chamado de alevinos. E também as espécies de peixe, elas constituem, ou seja, constroem ninhos ou depressões na areia para pôr seus ovos. Em muitas dessas espécies, podemos observar o cuidado parietal, tá? Quer dizer que eles desovam, mas eles ficam ali com um total cuidado, né, para cuidar ali dos futuros filhotes, que no caso são os ovos. Resumindo, só com relação à reprodução, grande parte das espécies de peixes possui reprodução ovulípara, ou seja, ovulípara, só fazendo a correção, tá? As fêmeas, elas não protegem os ovos. Já aí a gente vai perceber que ela desovou, então ela não tem aquele cuidado de estar protegendo. E a fecundação é externa. A fêmea e o macho, eles liberam gametas na água, tá? As fêmeas costumam depositar os seus ovos em locais de águas calmas, ou até mesmo constroem ninhos. Tá bom, gente? E só para fechar o nosso conteúdo, a gente vai colocar só algumas curiosidades dos peixes, tá? Então, uma das curiosidades dos peixes é que eles não têm as pálpebras, mas isso não significa que não dormem. Portanto, não consegue fechar os olhos, ok? Então, a maioria deles param de se mexer quando estão cansados, após encontrar um refúgio seguro, podendo ser uma concha ou uma cova, ok? Então, foi o nosso assunto sobre o grupo dos peixes, no caso, falando agora do grupo dos vertebrados. Espero que vocês possam estar acompanhando e vocês têm o exercício da página 207, 208 para ser trabalhado. Uma boa aula para vocês e até o nosso próximo encontro. Clareando. A porta não tá pra cá? Saiu. Mas aviada.